Prosseguindo na pós-graduação em Ciências da Religião, a disciplina Teologia Bíblica, vamos agora à quarta parte. Na criação do mundo físico, o número 2, a manifestação do nome Elohim para descrever a divindade. Qual o objetivo divino? Bom, nós sabemos que o nome Elohim, ele é um nome que ele descreve uma pluralidade. Não seria traduzir por deuses, mas poderia traduzir por Deus, mas principalmente ele fala de uma pluralidade, tá bom? É um Deus que nós interpretamos como sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Então, qual o objetivo divino? Manifestar o ensino das pessoas da divindade, que nós chamamos de Trindade. Lembrando que o termo Trindade, ele não está na Bíblia. Então, alguns não gostam desse termo Trindade, dizendo que o significado seriam 3 deuses. Ok. A questão qual é? Você acredita que o Pai é Deus? Sim. Você acredita que o Filho é Deus? Sim. Você acredita que o Espírito Santo é Deus? Sim. Então você acredita em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns não gostam do termo Trindade. Nós não usamos ele para falar de 3 deuses. Nós usamos ele para falar de um só Deus. Tá ok? E eu sempre, uma coisa que eu discordo, que na história, a Igreja Católica instituiu o dogma da Trindade. E nesse caso eu desafio esse dogma. Eu digo que Trindade, a doutrina da Trindade não é um dogma. O nosso dogma é o monoteísmo. A Trindade é uma forma de explicar o nosso monoteísmo, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus. Ok? Mas o nosso dogma, a doutrina fundamental, é o monoteísmo. A segunda pergunta: o que podemos aprender sobre a divindade? O termo Elohim é interpretado como representando plenitude de poder. Esta palavra emprega-se sempre que sejam descritos ou implícitos o poder criativo e a onipotência de Deus. Elohim é o Deus criador, ok? Então, o significado desse termo Elohim é esse. Então, é isso que nós podemos aprender. Quando aparece o termo Elohim, está falando do seu poder criador. A terceira pergunta: que lição Deus planejou nos ensinar? A plenitude do poder de Deus operou a origem de todas as coisas e também opera em nós hoje. Ok? Vamos deixar claro que, apesar do termo Elohim ser plural, não acreditamos em 3 deuses, acreditamos em um só Deus. O principal texto da unidade de Deus é Deuteronômio 6,4, ou o principal texto do monoteísmo, né? Que nas nossas traduções, Almeida Revista Corrigida, diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Na Bíblia de Jerusalém está assim: ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé. O termo que neste versículo é traduzido por Deus é Elohim. Como Elohim é um termo plural, o versículo poderia ter ainda as seguintes traduções: ouve Israel, Yahvé, nossos deuses, é o único Yahvé. Ou, o que é melhor, né? Ouve Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé. E aqui nesse nosso Deus, nós poderíamos traduzir esse aqui não só como a palavra Deus, mas colocando aquele significado de plenitude de poder, tá ok? Então ficaria: ouve Israel, Yahvé, nosso Deus é pleno, é o único Yahvé, tá bom? O termo que neste versículo é traduzido por único é o termo hebraico Echad, que também pode ser traduzido por um, pelo que este versículo poderia ter a seguinte tradução: ouve Israel, Yahvé nosso Deus
é um Yahvé. Ok? Ou seja, sempre que nós estamos tratando dessas questões, né, de tradução do hebraico, em muitos casos nós ficamos na possibilidade. Ok? Ficamos na possibilidade porque não dá para ter uma certeza sobre a proposta do texto, o significado do texto, né? O número 3, no material didático, diz: o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Em Gênesis 1:2, diz que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então vamos às nossas perguntas. Primeiro, qual o objetivo divino? Mostrar o seu poder de restaurar a vida. Né? Por quê? Porque o verbo utilizado ali de pairar é o mesmo verbo que é utilizado em Deuteronômio e outros momentos da águia pairando sobre os seus filhotes. Ok? Ou seja, está trazendo vida aos seus filhotes, aquecendo eles, ou sobre os seus ovos, né? Para que eles venham à vida. Ok? A nossa segunda pergunta: o que podemos aprender sobre a divindade? Tudo que o pecado destrói, Deus pode reconstruir. É claro que o pecado destruir, aqui nesse ponto, eu estou aplicando aquela hipótese de que a terra tenha se tornado sem forma e vazia devido ao pecado de Satanás. É isso que eu estou aplicando aqui como hipótese, mas é claro que Deus está trazendo a vida à terra. E em terceiro lugar, que lição Deus planejou nos ensinar? O único poder que restaura a criação do caos vem de Deus. Então só Deus pode restaurar a criação do caos. Se existe uma pessoa que ela caiu da presença de Deus e ela vive um caos, só o Espírito de Deus para restaurar essa pessoa. Você vai encontrar pessoas sem Deus, pessoas no mundo, que elas estão, vamos dizer, num estado que elas já não conseguem mais ver nada da operação divina. E só Deus para trazer essa pessoa de volta à espiritualidade, a ter fé espiritual, conseguir ver que Deus opera neste mundo. Tá ok? Bom, número 4. O ato divino de fazer separação entre a luz e as trevas. Eu separei Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4, que nos diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aí vamos às nossas 3 perguntas. Qual o objetivo divino? Primeiro, mostrar que luz e trevas, bem e mal, santidade e perversão são coisas que não se combinam. Por isso, o primeiro ato de Deus foi criar a luz e fazer separação entre a luz e as trevas. O primeiro ato nesses 7 dias da criação. Tá ok? A segunda pergunta: o que podemos aprender sobre a divindade? As trevas atingiram as criaturas espirituais e elas foram separadas das que permaneceram fiéis. Se deixarmos as trevas tomarem conta de nós, Deus nos separará do seu povo. Ou seja, Deus jamais deixará as trevas unidas à luz. No momento em que Deus arrebatar a sua igreja, que Ele tirar a sua igreja deste mundo, Deus, claro, aqueles que estão em trevas não participarão. O Espírito Santo está trabalhando intensamente para que todas as pessoas que estão em trevas saiam dessa situação. Mas, se ele se recuperar, se ele voltar a crer em Deus, deixar Deus operar nele, ele vai sim ser readmitido ao povo. E a quinta lição, que lição Deus planejou nos ensinar? Deus não aceita que os seus servos estejam vivendo na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Infelizmente, isso vai acontecer com o primeiro casal.
Satanás vai propor a eles um envolvimento com as trevas e eles aceitaram. Também eles serão separados da